Nós estamos começando a gravação, a regravação com Renilton, que é uma autoridade no assunto Miguel Calmon, cidade Miguel Calmon. E nós convidamos ele aqui porque ele não poderia ficar de fora de um documentário que fala sobre os prefeitos, já que ele detém muito conhecimento a respeito da temática, não só dessa, mas de outras. E aí eu vou pedir para que você se apresente. Nossos calmonenses já lhe conhecem, mas esse vídeo eu acredito que vai rodar muitos cantos por aí. Então é bom a gente dizer quem é você. Ah, sim, eu sou Silvana. Eu sou Renilton, sou Silva, Renilton Silva. Eu cheguei em Miguel Calmon. Eu não sou calmonense nascido, mas além do título de cidadão, eu me considero adotado por essa terra. Eu cheguei aqui em 15 de agosto de 1979. Portanto, eu tinha 8 anos. Então, a maior parte da minha existência, eu passei aqui. Eu sou filho de dono de padaria, com dona de casa. E, como qualquer menino do meu tempo, nós estudamos em escolas públicas de Miguel Calmon. E toda a nossa trajetória acadêmica que nos fez ter esse lugar de voz, esse conhecimento, vem justamente da educação e de uma educação pública. Por isso que eu gosto de ressaltar isso. Eu estudei no Gustavo de Andrade, estudei no Rômulo Galvão, estudei no Colégio Polivalente e no antigo Colégio Municipal Nossa Senhora da Conceição. Fiz esse meu percurso. É um percurso assim bem glorioso para a maioria de nós que não tivemos a oportunidade de logo cedo sair para estudar nos grandes centros naquele tempo, no meu tempo, especialmente em Salvador. Depois eu fiz História na UNEB Jacobina, me especializei, concluí o mestrado recentemente em Educação Científica, Inclusão e Diversidade. E além de ser professor, antes disso eu trabalhei no Banco do Brasil, eu fui menor auxiliar, passei no concurso interno do banco, entendi que a minha trajetória era para a educação, saí do banco e sou professor da rede estadual de ensino. E além disso, eu gosto de escrever. A base até hoje, até pretendo escrever outras coisas, mas até hoje a base da minha escrita é Miguel Calmon, a história de Miguel Calmon, o povo de Miguel Calmon e a cultura de Miguel Calmon. Uhum. Eu cheguei e voltei para cá em 2022 com esse projeto de documentário. Na verdade, ele já foi e-book, já foi projeto de livro e agora, por conta das adequações para a Lei Paulo Gustavo, ele virou um documentário. E o nosso recorte, apesar de ter muita coisa, eu sei que você conhece muita coisa sobre a cidade, mas o nosso recorte para o documentário é sobre os prefeitos da cidade. Então, eu já quero que você comece fazendo um apanhado geral do que você entende dos prefeitos e depois eu te faço algumas perguntas específicas. Miguel Calmon, como era o sistema político quando da emancipação, você tem uma cidade que é emancipada de vila para cidade, para município, cidade, né? Na verdade, o termo da época era vila, era elevada à categoria de vila. Foi sempre a Fazenda Canabrava, inicialmente por conta daquela história das canas, do capim alto em formato de cana. E você tem as negociações políticas próprias da República Velha, em que havia muita indicação, não eleições diretas, mas indicação. E o termo daquele tempo não era prefeito, os primeiros são intendentes. Então, esses intendentes eram nomeados, o primeiro dele é Isaías Lopes, e depois é que a gente vai ter os prefeitos. Só te falando uma coisa, você tocou Isaías Lopes, e aí, como nós estamos falando em centenário, eu recentemente soube que o prefeito eleito, inclusive entrará no documentário, é parente direto do primeiro intendente da cidade, Exatamente. 100 anos depois. Ele é tio bisavô. Isso. A bisavó do próximo prefeito era irmã de Isaías Lopes, inclusive eles moravam em outra cidade e o então intendente convidou o cunhado e a irmã para virem. Eu tive acesso recente também a essa história de forma mais detalhada e eles acabaram vindo. Ela faleceu logo numa gestação aí nessa região do Salgado Grande de Miguel Calmon e realmente tem esse vínculo de parentesco que é interessante, apesar de você não ter a ligação política direta do grau sanguíneo, porque o tempo é distante, mas isso revela uma outra faceta que eu acho interessante sobre a política local em Miguel Calmon, que é a reprodução de muitos prefeitos dentro das famílias. Você vai encontrar muitos prefeitos de famílias semelhantes. Então, se a gente elencar aí, você vai encontrar Liberato,
chamando a atenção mais de um prefeito Liberato, Marcelinho de Miranda, mais de um prefeito Marcelinho de Miranda. Hoje eu tive uma conversa com o seu Zé Roberto, que é alguém também que conhece muito, tem muito conhecimento a respeito disso e acompanhou alguns prefeitos. E ele fez também esse recorte, assim, as famílias e os prefeitos daquela família. Ele conversou de forma informal, não fez uma gravação, mas o áudio dele está muito explicativo e nós vamos usar para ilustrar também esse material. Aí o meu convívio com o prefeito se dá na infância, ainda com 11 anos eu participei já como ouvinte, como torcida da eleição. Do negócio, exatamente. Né? Aí, para mim, a questão política em Miguel Calmon se dá muito mais pela questão cultural do que pela questão de ideologia. Nós não temos um viés ideológico Sim. forte. Essa discussão que eu também acho ultrapassada de direita e de esquerda, aqui não há. Porque às vezes você tem a esquerda conservadora e a direita extremamente liberal. Sim. Porque as eleições locais elas são dissociadas das eleições em nível nacional e até mesmo em nível estadual. Então eu começo a participar do processo político em termos de ver, de torcer em 1982. Mas eu já lia, nesse tempo, já me interessava por eleições desde pequenininho, ali naquelas eleições de deputado e presidente, que há, se não me engano, em 78. Me lembro bem, quando morávamos em Piritiba, da eleição de 1976. Eu tinha 5 anos, mas eu ganhava aquelas chicletezinhas Adams para não chorar, para não ir para o comício. Depois, em Miguel Calmon, que é a eleição de 82, hoje já o tempo vai passando e a gente esquece, mas é uma eleição emblemática, porque ela reúne um ex-prefeito. Helenito Barreto Pinto tinha sido prefeito de um mandato tampão em 1970. Foi um mandato de 2 anos para regularizar as eleições. E ele vem competir com um desconhecido, mas que era um homem de um trânsito muito forte dentro da Igreja Católica, que era Ronan, que foi Ronan Oliveira Mota. Ambos, tem outra coisa interessante, que nós estamos ainda nos últimos anos do período da ditadura militar, e você tem o bipartidarismo, só 2 partidos. Então, como ambos eram apoiados pelo governo do Estado, pelo então governador Antônio Carlos Magalhães, eles criavam a legenda e a sublegenda. Então, um era candidato do PDS 1 e o outro era candidato do PDS 2. A oposição, naquela época, que está vindo como resistência, também tem 2 candidatos, que passa despercebido. Mas Jaime Joaquim de Valois Coutinho, que era presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, e Melquisedeque Jerônimo de Oliveira foram registrados como candidatos a prefeito. Quem fazia a grande militância eram estudantes universitários calmonenses que moravam em Salvador. Lá sim ocorria essa resistência à ditadura, né, nos campos universitários. E esse pessoal vem para Miguel Calmon. Me lembro na Feira Livre, eles distribuindo panfletos. Eles encabeçavam exatamente as campanhas. Porque na tentativa de talvez eleger um vereador. No final da apuração, como o voto era vinculado, se você votasse no governador de um partido, o prefeito e o vereador, os deputados, todos tinham que ser do mesmo partido. Base. Em Miguel Calmon, nenhum candidato de oposição foi eleito. Aí você tem Ronan, que é eleito em 1982, na sequência um médico que vem do Ceará, do Rio Grande do Norte, a esposa, e eles são daquela região do norte, então vem trabalhar em Miguel Calmon, o doutor Eduardo, alcança médico em cidade do interior, atendimento autoridade. Em massa, exatamente, acaba sendo autoridade, ele é eleito. E na sequência volta Ronan e volta como candidato único, que aí é um assunto para mais à frente a gente tratar, porque é a campanha de candidato único em que os votos brancos e nulos têm vantagem sobre o candidato. Eu tive uma conversa com uma outra pessoa, porque nós estamos entrevistando várias pessoas que têm fatos interessantes. Eu tive uma conversa com um conhecedor da história calmonense e ele me disse assim, Ronan não poderia ter sido empossado, porque ele perdeu a eleição. Mas ele foi empossado porque tinha todos os acordos, tal e tal, inclusive com o apoio do governador. Como eu não sei quem foi que disse a você, eu vou me sentir no direito de replicar. Na prática, hoje eu vinha da viagem me lembrando disso. A Constituição do Brasil diz que, ou o Código Eleitoral, não sei onde é que está, mas a lei... Eu trouxe o fato para você explicar. A lei diz que vence a eleição quem tem a maioria dos votos válidos.
Então, se Ronan tivesse um voto, só o dele, mesmo assim, ele tomaria posse. Porque votos brancos e nulos não são contados para o resultado final. Então, há um grande equívoco. O que é que aconteceu naquele tempo? O candidato Ronan foi colocado pelo grupo como candidato, mas ele não era o candidato desejado por alguns. O vice-prefeito da época seria, talvez... O candidato a prefeito, mas não se lançou. São polêmicas, porque a legenda não foi dada para isso. Isso você encontra documentos. Eu tenho livros que narram isso aí. Não sou eu que estou dizendo. Tem gente que participou do processo que diz isso. Então, Ronan foi colocado e a oposição não lançou o candidato. A grande questão que eu acho aí que foi perigosa na época foi que o discurso foi dado à população de que se os brancos e nulos ganhassem, teria uma segunda eleição. Isso não está previsto na Constituição. Candidato único, se ele tiver um voto válido, ele é eleito prefeito, porque só se conta votos válidos. Há um outro equívoco forte que se diz assim, quem vota em branco ou nulo está votando para o que tiver mais votos. É lógico, porque que se conta os votos válidos? Se o meu voto não é válido, eu estou dizendo que eu não concordo com nenhum candidato daqueles. Tanto é assim... Deixa para o outro decidir. Isso, no caso, não é nem a questão de o outro decidir, o TSE faz essa propaganda. Eu faço uma crítica, na minha ousadia, até o TSE. Se todos os eleitores decidirem não votar em ninguém, aqueles candidatos são rejeitados e novas eleições são convocadas. Então isso quer dizer que às vezes você tem candidatos que você não quer, mas se cria o hábito de dizer assim, dos piores, deixa eu votar em alguém. Então não foi o caso de Ronan. Ronan teve uma votação considerável, ele teve muitos votos. Só que o discurso da oposição era de que teria uma outra eleição. E aí eu entro com uma crítica à eleição natural. O processo da República Velha, que se estende para nós, é que eleição só tem graça quando tem dois candidatos em outro tempo para ter benefícios. E hoje, porque a própria cidade sobrevive culturalmente, hoje nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, das brigas que se travam e você bem defendendo os candidatos. Sem a musicalidade das campanhas, não tem graça a campanha eleitoral. Eu ouvi também um outro entrevistado e ele fez questão de cantar uma dessas músicas de campanha, desses slogans e tal. Tá ficando muito engraçado, assim, muito enriquecedor. Já foi mais. Eu acho que agora essa repetição, essa reprodução das músicas as mesmas músicas nos mesmos lugares, um pouco, né? Perdeu um pouco o charme da criação musical. Então vamos voltar para... Nós fizemos essa conversinha aqui para poder o negócio ficar gostoso. Qual a sua visão sobre a evolução de Miguel Colmon ao longo dos anos? E como você acredita que a cidade pode honrar seu legado durante as comemorações do centenário? Eu acho que a gente está de parabéns. A despeito de qualquer coisa de divergência do que eu acho, do que eu penso, chegar até aqui como nós chegamos é um privilégio. Por quê? Porque a cultura ela é construída pelo povo. Não tem cultura que você necessariamente seja imposta pelo poder público. Quando a cultura ela precisa ser imposta pelo poder público, ela perde o seu caráter de criticidade, porque você vai ter que falar aquilo que o poder público quer que você fale. Então a cultura real, ela nasce das bases do povo, ela nasce no Murici, quando vocês têm instrumentos de resistência, que é a manutenção de uma quadrilha que sobrevive anos e anos, com recursos ou sem recursos públicos, muito mais na boa vontade da população e como símbolo de resistência. Nas manifestações populares de Itapura, do machixe, o samba de roda de algumas regiões, das próprias festividades da padroeira. Você vai ter isso nas igrejas evangélicas, quando eles conseguem, de alguma forma, mobilizar um número imenso de pessoas nos templos, nas suas festividades. Então isso aí é que nos dá a certeza de que hoje a gente está no caminho certo. Porém, cabe ao poder público, que é o que se faz, e esse projeto, essa lei Paulo Gustavo vem ratificar esse pensamento, é que esse incentivo financeiro é necessário, porque artista não vive somente de arte, vive de comer também, de vestir bem, vive de lazer. Então, você não pode fazer cultura pensando num produto industrial, mas você, para fazer a cultura popular e para divulgar isso,
você precisa de recursos. E eu venho observando que, principalmente aqui, a cultura popular, ela não é feita por alguém que diz assim, eu vou fazer cultura. É alguém que vive o seu dia a dia e no seu momento de lazer acaba produzindo cultura porque precisa extravasar, precisa desopilar, porque precisa deixar de ser só alguém que sobrevive. Então a cultura é muito feita da minha necessidade de lazer, né? Principalmente aqui no município a gente consegue. Exatamente. Observe, Silvana, isso que você diz tem muita propriedade, porque este livro, O Veredas de Canabrava, o autor desse livro, Euclides de Carvalho Rios, é assim um orgulho para nós. Esse romance, ele não deve nada a nenhum livro de literatura em nível nacional. Eu, de fato, considero que todo calmonense que gosta de ler deveria ler. Mas Euclides não morreu em Miguel Calmon, o sonho dele era voltar para cá. Euclides escreveu isso e tem prosas poéticas no livro dele que são trechos lindíssimos de emocionar, de a pessoa ler e chorar mesmo, pensando a saudade. Aí eu digo a você, quantos outros nossos artistas estão fora e eles não vêm para aqui porque a arte ainda não permite que a gente faça ela como um trabalho no sentido de angariar recursos. Sim. Então a pessoa tem que ter uma outra atividade. Eu escrevo, mas eu sou professor. Se eu pensasse em viver dos trabalhos que eu escrevo, infelizmente não daria para sobreviver, para ter uma condição mínima de dignidade. Porque você apela para as pessoas comprarem a sua literatura. Eu não tenho uma editora de longo alcance que faça uma divulgação em nível nacional. Meus livros não aparecem nos programas dominicais das redes de televisão. Então, você escreve para o povo da sua localidade. Então, não só comigo, aí vem a questão de música, vem a questão de artesanato. A literatura é só um recorte. É somente um recorte. Isso. Mas é isso que eu fico falando. Quando a gente volta para a quadrilha do Murici, e aí você diz assim, é uma resistência, mas nem é sabido, sabe? As pessoas não têm essa compreensão de que estão fazendo cultura, e daí é uma inquietação, uma algumas das tantas que eu tenho, inquietação, é fazer esse mapeamento, é trazer essas pessoas assim, olha, você faz cultura, por isso, isso aqui que você faz no seu dia a dia é cultura. Talvez, nessa tentativa, foi produzido o material da quadrilha do Murici, que muito se disse, mas é uma exposição. É uma exposição para mostrar e documentar em vídeo, então ela encaixa em todo o projeto e tal. Mas aí nós vamos para trazer a sua opinião sobre alguns aspectos culturais de Miguel Calmon. Você até já trouxe algumas coisas, mas eu quero que você destaque algumas coisas que precisam ser preservadas na cidade, que já tem luz, que já foi colocada a luz, que já é visto, que já se sabe que aquilo é cultura, mas que precisa ser preservado. Eu diria a você, além da questão do patrimônio material, eu acho que a questão arquitetônica, isso de alguma forma precisa se criar mecanismo de proteger. As casas são das pessoas, mas em algum momento elas se tornam propriedade de uma coletividade. Sim. Porque as fachadas de alguns imóveis em Miguel Calmon, eles representam todos nós. Sejam casas de pessoas de uma condição financeira mais elevada, sejam casas nos bairros periféricos. Mas essas casas, elas representam um sentimento de pertencimento para a gente. Se a gente chega no Arroz e não encontra o casarão, o arroz não é mais o arroz. Se a gente chega na Rua do Ventura e não encontra a casa de Dodô e Marianita, aquela rua não é mais essa rua. A casa de Dona Tereza e seu Detinho. O sobrado de João Rocha, o sobrado de João Xavier, o Marabá lá embaixo. Sim. Então, quando você altera essa ordem arquitetônica, de alguma forma você desfigura e as pessoas não se sentem pertencentes a esse local, porque não foi o local por onde eles passaram. É porque tem a memória, né? Ele tem aquela memória afetiva que te traz de volta, 20 anos depois, 30 anos, você diz assim, aqui é a minha cidade porque eu me recordo disso aqui, desta casa, daquela outra casa. Aí você assim acontece com os familiares, também, né? Os caminhos, o caminho das cabaceiras, porque se ia para as cabaceiras a pé, sempre se foi a pé, Sim. Para o ranchão. Então esses caminhos, eles de alguma forma têm histórias. E essas histórias, elas se perpetuam quando os pais vão passando para os seus filhos e para os seus netos. Um outro aspecto que eu acho importante, eu vou retomar lá no Murici, essa coisa da cultura, que agora a gente, com a Paulo Gustavo, eu acho que isso ganha força.
As pessoas passaram a vida toda ouvindo que o que elas faziam não servia, não era cultura, porque nós fomos educados para uma cultura de elite, uma cultura que um bonito estava nas grandes cidades. As pessoas sempre quiseram ir para Salvador, porque lá onde fervia a cultura. Na prática, nós somos uma terra onde já teve 2 cinemas ao mesmo tempo. Nós somos uma terra que teve alguns cinemas. Nós temos espaço para representações teatrais e isso tem ganhado força recentemente, né? Não é toda a cidade. Nós temos algo em Miguel Comum que eu acho que é símbolo de resistência, que é a livraria. Você Sim. ter uma livraria, eu vou fazer o merchandising, a livraria Saronga é um exemplo de resistência. Sim. Você Ali ter uma ali livraria. é um instrumento, na verdade é um patrimônio calmonense. Exatamente. Por conta de todas as histórias, antes mesmo de ser uma livraria. Exatamente. Então, o Marabá ela faz parte, tem né, todo da vida do simbolismo. calmonense. Então eu acho que quando a gente, a partir desses projetos que foram feitos agora, que são bem diversos, com a Lei Paulo Gustavo, de alguma forma, você contemplou segmentos bem diferentes, bem diversos. Essas pessoas vão se sentir estimuladas a fazer cultura. Por quê? Porque é possível que a gente mostre para o mundo o que a nossa terra tem. Sim, eu tive a oportunidade de ver os 42 projetos. E, assim, são diversos. E cada um com uma riqueza ímpar, mas da mesma forma que eles são ímpares, eles são plurais. Por quê? Porque você tem aspectos peculiares em cada um deles. Você consegue identificar. E um dos aspectos que é muito peculiar neles é o orgulho de dizer: eu faço isso, sabe? Estupa o peito, levanta a cabeça e diz assim: eu estou gravando um vídeo com a chula do José Cavalcante. E ela fala assim, toda feliz. Exatamente. E dona de si, orgulhosa, porque ela já entendeu que de fato aquilo ali é cultura, que aquelas senhorinhas que colocam suas saias e vão dançar, que elas estão fazendo cultura. Não que elas não soubessem antes, mas isso está dando visibilidade, vai ficar documentado, né? É um momento único, rico, muito rico para a cultura, principalmente para a cultura calmonense, que vem capengando, pode-se dizer assim, exato, por vários momentos. Erguendo, exatamente. Isso. Aí você poderia compartilhar uma experiência pessoal ou uma história que destaque a importância da comunidade de Miguel Comum em sua vida e como isso reflete na identidade da cidade, quiçá na sua? Vou dizer. Em 2011, esteve Miguel Comum para uma palestra num evento chamado Politerário, que era um evento do Politerário, que era Polivalente. Um evento lá no Polivalente. E eu tive o prazer de fazer a fala de abertura, a fala que antecedia Jorge Portugal. Jorge Portugal... Que luxo! Exato, Jorge Portugal foi, luxo mesmo, privilégio. Foi secretário de Cultura da Bahia, dispensa comentários. Jorge Portugal é um dos autores da Massa, ficou em 3º lugar no festival, um festival de música da Rede Globo, nos anos, me parece que 1983. Então, Jorge Portugal dispensa comentário. Quando eu terminei a minha fala, o Jorge Portugal foi à frente e pediu que aquele material se tornasse um livro, que é aí que nasce o meu primeiro trabalho chamado Crônicas de Canabrava, que eu lancei em 2013. Então, eu não imaginava que eu pudesse escrever um livro, ou que pelo menos, ainda que eu escrevesse, eu não imaginava que eu pudesse publicar. Os meus livros, os 3 primeiros livros, eles foram todos publicados a partir de recursos arrecadados com amigos, pedindo no Facebook e no WhatsApp. Então, isso mostra que, de alguma forma, nós conquistamos um espaço que garante que a população financia o trabalho dos seus artistas. Sim. Agora, é preciso ter coragem, é preciso perder a vergonha de pedir, de bater em portas, porque, de alguma forma, você faz a parceria. Então, se eu tive o privilégio de ter 3 trabalhos financiados pelos meus amigos, não tem como eu não ajudar um outro amigo de um outro segmento de artesanato e tal, que eu não me solidarize com ele também, com ela, para poder ter esse trabalho publicado. Então, a minha experiência marcante é que Crônicas de Canabrava, O Banco da Praça Está Vazio e Memórias de Qualquer Lugar foram 3 livros financiados por amigos de Miguel Comum e de outros lugares. Depois disso, eu participei do edital
da Lei Aldir Blanc, e nós fizemos o livro Calça Curta, que é uma coletânea e alguns textos extras. Então é importante que o artista ele entenda que tem que bater na porta, que é uma conquista, é uma luta. Manter a quadrilha do Muricy é resistência. Publicar livros e dizer assim, mas rapaz, você só escreve sobre o Miguel Calmon, é resistência. Manter uma livraria numa cidade pequena é resistência. E por aí vai. Ter uma banda que toca no show de madrugada ou entre um artista e outro é privilégio, porque tem muitos lugares que nem isso acontece. E a gente pode recorrer àquele rapaz de Caruaru, Petrúcio Amorim, de Tarek Mariola, que começa assim. Hoje as músicas dele são cantadas por Flávio José e tantos outros, mas ele começa dessa forma. Então eu queria fazer essa menção. O poder público, ele se firma a partir do momento que ele traz os artistas também para o seu lado. Se tem um formador de opinião, né, nesse país, é artista. Agora, talvez nós artistas não tenhamos ainda, nós não tivemos ainda a ideia, a noção exata do poder que tem a arte para transformar uma comunidade. Esse momento que o Brasil vive é um momento diferenciado e as políticas públicas de fomento, né, para dar visibilidade à cultura popular, à cultura feita na periferia, à cultura feita nos pontos mais remotos, nos povoados, quase com 3 casas, é um momento que precisa ser exaltado e agradecer por estar tendo a oportunidade de participar desse tipo de iniciativa, porque vai deixar registros para a posterioridade, né? Isso mesmo. E aí nós voltamos à conversa dos prefeitos, e aí você diz assim, como você vê o papel das lideranças locais, falando de prefeitos, no desenvolvimento de Miguel Calmon, e que iniciativas você acredita que poderiam ser implementadas para enfrentar esses desafios de fazer com que essa cultura seja viva, né? Exatamente. Cabe ao poder público, que você tem Miguel Calmon em outros momentos, a força desses elementos culturais, eu acho que já foi mais forte. Você pega os anos 60 e 70, porque o Brasil também estava nessa vibe, como dizem os meninos hoje, dos festivais de música. Sim. Então é algo que é muito forte, porque a música dos anos 60 e 70 era a música de resistência e de confronto à ditadura militar. Sim. Você tem um festival aqui no período do Natal. Eu acho que esse festival precisa ser replicado mais. Você tem uma escassez de concursos literários, com editais. Então, esses editais, o poder público pode trazer isso. O prefeito que faz isso, em outros momentos o tempo era outro também. Hoje, o que se utiliza para promoção de artistas é diferente do que se promoveu nos anos 80 e 90. Mas eu acho que a escassez de hoje, de muitas dessas coisas, se deve muito menos ao que temos hoje do que ao que tivemos antes. Então você tem um período de seca muito grande, seca cultural. As pessoas começam a se deslocar para Salvador e você acaba o carnaval. E olha que eu não sou partidário do carnaval, defensor do carnaval em si, mas eu acho que qualquer manifestação cultural, ela tem a cara do seu povo. Então você abandona o carnaval. O fato de você reerguer o São João não eliminaria o carnaval. Aí o que acontece? Com isso, você, para retomar esses festejos, é uma ação demorada, cara e de convencimento. Por quê? Porque já caiu no imaginário coletivo de que carnaval é em Salvador. E carnaval em Salvador é para as pessoas daqui que têm muito dinheiro para ir. Sim. Porque custa caro. A passagem custa caro, a hospedagem custa caro. O gasto lá também tem custos. Então eu penso que é preciso que a gente comece nas bases incentivando a partir das associações comunitárias, né, dentro das associações comunitárias, que elas deixem de ser simplesmente um instrumento de reuniões mensais, mas seja um espaço físico de promoção de cultura, de espetáculos, das pessoas da localidade, de troca com pessoas de outras localidades, dessa interação cultural. As escolas precisam voltar a promover. Nós temos uma juventude
me perdoem, porque eu percebi isso, que está numa apatia muito grande com relação à cultura. Nós temos a influência das tecnologias digitais, do celular, que é fortíssimo, mas os países que se consideram, que a economia é considerada desenvolvida, eles usam muito menos que nós. A Suécia está trazendo de volta os livros impressos, porque os celulares emburrecem. Já há especulações de que essa é a primeira geração em que os netos sabem menos que os avós. Então, é muito sério. É preciso pensar como um projeto de fato político. Eu acho que essa é uma contribuição que o poder público pode dar. Uma coisa que eu acho que a gente precisa retomar, tomara que já nesse Natal, o aspecto lúdico das feiras chiques, que é incentivado pelo poder público. De alguma forma, você precisa ter incentivo para as pessoas venderem cestinhas de castanha com açúcares, lindas, com jujubas dentro. Lindas. Se de alguma forma... espetáculo à parte. Exatamente, né? Isso faz parte da nossa cultura. Se você não tiver incentivo financeiro para as pessoas irem para a praça, o trabalho de armar e desarmar a barraca já tira dele o estímulo. E aquilo ali não é mais uma questão de ganhar. Talvez fosse o caso se a pessoa ganhasse um dinheiro até para colocar sua barraca com as cestinhas de castanha, porque aquilo ali é uma identidade que precisa ser preservada. Então o poder público precisa estar atento para isso. Os prefeitos, as coordenações de cultura, né, as secretarias, é preciso ter esse olhar atento. E também a educação, porque quando se na base você incentiva isso, os adultos também saberão valorizar. Sim. Então vamos lá para a última pergunta. Vamos fechar esse bate-papo prazeroso. Quais são suas esperanças para o futuro de Miguel Colmon e como você imagina que a cidade pode se reinventar enquanto preserva a sua tradição e história durante o centenário? Então vamos pensar o próximo centenário da cidade. Não vai ter mais nem cheiro nosso, exato, mas vamos lá. Eu não tenho chances de... Não. Eu acho que eu me incluo nisso. Nós estamos deixando um legado muito rico. Sim. Em termos de recursos, porque nós encontramos muitas coisas, mas muitas coisas não foram preservadas. Essa consciência de legado para gerações futuras, infelizmente, antes não se dava esse valor. A gente encontra em pessoas particulares materiais. Mas aí nós temos o alvorecer, a expectativa do surgimento da Casa de Memórias, que é uma possibilidade muito forte de um espaço de preservação. Uhum. Você tem um acervo de jornaizinhos, os que saíram mais recentes. Nós descobrimos agora nas comemorações de centenário que muitas pessoas tinham. E o que eu acho mais rico é que a produção literária, ela ferveu nos últimos 10 anos com autores de Miguel Colmon. Eu tenho uma lista, eu tenho em casa uma parte da estante com livros somente de autores de Miguel Colmon. E o precursor... Diversos assuntos, exatamente. Inclusive muito deles são memórias, mas... Saúde, o pessoal médico escrevendo. Sim. Inclusive tem um lançamento agora. Sábado tem um lançamento de um livro do Dr. João Barberino. Isso. Dr. Delfim Gonzalez lançou livros, exatamente. Mas você tem pessoas simples e sem um poder aquisitivo, sim, tão grande que lançou livros, que é o meu caso, né? E você tem o precursor disso, que é Euclides. Você tem o trabalho de Dona Dalva, sim, que é de fato uma heroína, uma mulher mãe de muitos filhos, que começa a fazer a universidade já numa idade avançada e produz poesia, memória, livros. Ela escreveu alguns trabalhos. Então você tem essa riqueza, que eu acho que esse legado para as próximas gerações, eles recebem algo muito mais consistente do que aquilo que nós tivemos acesso. O que nós escrevemos, basicamente, é memória pessoal. Sim. Né? Fonte histórica, infelizmente, a gente tinha pouca, mas agora você já tem. E hoje há uma preocupação de deixar algo registrado, de fazer isso de forma... como é que fala? De deixar isso de forma pensada. Isso, você tem um propósito, né? Os documentários de fazer esses registros, porque antes, assim, eu vou contar sobre,
né? E aí se produzia um livro. Esse momento de agora eu vou deixar isso guardado, preservado, para que as próximas gerações possam ter acesso e consigam, se não se reconhecer em alguns casos, mas entender o porquê do momento atual, quando vai fazer um vasculhamento em sua história. Exato. Então, eu agradeço a você por ter dado a sua enorme contribuição para esse documentário. Espero, só para finalizar, se você me permite. Sim, claro. Eu falei de prefeitos e tal, e aí é um adendo que eu acho que é importante. Nós não temos prefeitos, nós tivemos alguns prefeitos que não necessariamente eram ricos financeiramente, mas eles vêm de famílias tradicionais. Sim. Eu acho que há uma lacuna ainda. Né, uma lacuna que é um prefeito oriundo de camadas populares. E temos uma outra questão. Pelas análises que eu vi, o único que se enquadraria como não branco, porque não se pode dizer que seja negro, seria Ronan Mota. E mesmo assim, olha só, com todo respeito, a Ronan é um homem que eu tenho muito interesse em biografar, já falei com a família. É uma figura que eu queria fazer a justiça de biografá-lo, porque ele é merecedor. Tem outros aqui. Mas ainda assim, não há o reconhecimento. Nós vemos, mas se você for perguntar para a maioria da população, não há um reconhecimento como sendo sequer um homem pardo, talvez, sim, não é isso? Sim. E eu diria que é importante um homem do campo. Nós temos aqui, por exemplo, alguns candidatos que já se intitularam vaqueiro, da roça, mas necessariamente eles cresceram economicamente e não são. Sim. Eu diria que é um homem nascido, vivido, desenvolvido no campo, que se mantenha no campo. A sede ainda tem essa resistência muito grande. Sim. E é preciso que essas vozes se levantem, sem fazer nenhuma alusão ao pleito recente, mas também que no futuro as mulheres interajam. Nós não temos uma prefeita em Miguel. E mesmo o número de vereadoras é muito pequeno sempre, ano após ano. Inclusive foi apenas uma eleita nessa eleição. Então eu acho que o poder precisa ser mais diverso aqui. Mas eu digo em especial um homem que conheça o sofrimento das figuras do campo. Eu acho que só quem sabe de fato é quem viveu. Não tiro o mérito de nenhum dos prefeitos, alguns eu tenho uma admiração pessoal. Por nenhum deles eu tenho nenhuma resistência, mas eu acho que cabe que Miguel a gente Comum ainda avance. Está precisando dessa intervenção. A gente ainda é muito conservador nesse sentido de que há um perfil, um traço para prefeito. Se você pegar, você vai ter Adolfo Liberato, Almiro Liberato, me parece que primos. As famílias, né, que fazem prefeitos na cidade. A Guilhermino Marcelino de Miranda é prefeito, o irmão dele tinha sido candidato, Altamirando, não foi eleito, e você tem Amélio, que foi prefeito. O genro de Altamirando foi candidato a prefeito, Hernani Pinto Varjão. Então, os vínculos, eles se entrelaçam. Quando não, o que acontece com os homens do campo aqui é que eles são colocados como vice para atrair os votos de um determinado colégio eleitoral. Mas são sempre homens da cidade, se não ricos, mas de famílias tradicionais. Então, eu acho que isso não é campanha, estamos saindo de um processo eleitoral, então o pleito se desenvolve Essa aí. fala não tem nenhum poder. Nessa fala não tem nenhum poder de persuasão. De modo algum. É uma fala reflexiva. Sim. Mesmo. Mas eu acho que finalizando, que nós que fazemos cultura, que estamos envolvidos, né, conseguimos perceber isso, e é preciso que, com o passar do tempo, nas próximas campanhas, a cultura tenha esse olhar de luta e de visibilidade. Ok, eu lhe agradeço. Eu que agradeço. Muito por essa participação.